Oi, pessoal do sétimo ano. Vamos para a parte 2 ainda sobre a nossa aula com os povos do Brasil, os povos nativos do Brasil, os indígenas. Vamos lá? Só lembrando que a gente já vem estudando algumas coisas. Por exemplo, nós vimos na última aula que os primeiros habitantes do Brasil surgiram lá pelo ano de 12.000, tá? Há 12.000 anos atrás. Há evidências desses primeiros grupos humanos na parte de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, e eles eram povos nômades. Isso significa dizer que eles viviam, né, vagando em busca de melhores oportunidades para se alimentar através da caça, tá? E também da coleta de alimentos. 6.000 anos atrás, surgiram os primeiros grupos que começaram a praticar a agricultura aqui na região onde hoje o Brasil. É óbvio que há 6.000 anos atrás não existia Brasil algum, tá bom? E esses grupos, eles eram seminômades. Isso porque eles praticavam agricultura, mas quando começava a esgotar os recursos naturais da região, eles continuavam praticando o nomadismo, buscavam uma região melhor para viver. E há cerca de 1.000 anos atrás, o território brasileiro ele já era ocupado por muitos povos, né? Todo o território já era ocupado por uma diversidade imensa de povos indígenas. No século XVI, quando chegam lá os portugueses, havia cerca de 3 milhões de habitantes aqui no Brasil. Portanto, a ideia de que era um vazio demográfico, que ninguém habitava aqui, essa ideia é falsa. Quando os portugueses chegam, havia lá 3 milhões de indígenas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Bem, para organizar então os nossos estudos diante de tanta diversidade desses 3 milhões de povos, a gente viu na última aula que foi organizado os chamados troncos linguísticos, que é a reunião de alguns povos que têm uma língua mais ou menos ali em comum, parecida. Esses troncos linguísticos são divididos em famílias linguísticas, ok? A reunião de uma ou mais línguas, e as que não têm semelhança com nenhuma outra língua, a gente costuma dizer que faz parte do tronco linguístico das línguas isoladas. Beleza, os dois principais troncos linguísticos que a gente viu na última aula foi o tronco tupi, que deu origem à língua tupi-guarani, e o tronco macro-G, que deu origem à língua G, ok? A família linguística G. Ainda as línguas isoladas, a gente pode ter como exemplo a ticuna. Nós vimos que havia muita diferença entre esses povos indígenas, diferença na língua, diferença em relação à tecnologia, à religiosidade, aos valores, aos costumes, à organização das aldeias. E existia o grupo dos nômades, que caçavam e coletavam alimentos como mel, formiga, ovos, tartaruga, e também os povos agricultores, né? Que cultivavam lá pequenas hortas de subsistência em terras temporárias e sem propriedade. Um exemplo de povo agricultor seminômade é o grupo do Tupinambá. Os Tupinambá viviam exatamente através desses costumes. E as tarefas eram divididas entre homens e mulheres, como a gente pode observar nesse slide aqui. Os homens caçavam, pescavam, derrubavam a mata para preparar a terra para o plantio e construíam habitações e canoas. Enquanto as mulheres, a gente vai ter, por exemplo, uma variação muito grande. Entre as tribos seminômades, né, ou sedentárias, elas semeavam, plantavam, colhiam, né, cuidavam dos cachorros, confeccionavam redes. Já as mulheres mais velhas trabalhavam na moenda de mandioca, fabricando farinha. E aquele texto da atividade da aula passada, lembra lá? Falava sobre algumas mulheres da região da Amazônia, né, das tribos amazônicas, que se comportavam, que tinham como divisão das tarefas o fato de serem guerreiras, líderes militares, as guerreiras amazonas. Beleza? E na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver mais a organização das sociedades indígenas, a gente vai ver mais sobre a cultura indígena e também a prática da guerra. Para começar, sobre as organizações das sociedades indígenas, vamos perceber lá o seguinte. As tribos, tá? É uma forma de organização dessas sociedades, e a tribo é um agrupamento que, em geral, reúne pessoas que falam a mesma língua, ok? Então, a tribo seria essa reunião de indígenas que falam a mesma língua. Possivelmente, esses indígenas, eles descendem de um ancestral em comum, de ancestrais em comuns. Então, eles são mais ou menos da mesma família. E a aldeia, tá? Importante eu entender o que é tribo e o que é aldeia. A aldeia é um agrupamento de uma tribo, ok? Então, a reunião de várias aldeias, de pessoas que falam a mesma língua, formam lá uma tribo. Cada tribo, ela é obviamente dividida, então, em várias aldeias.
As habitações, tá, dessa organização das sociedades indígenas, elas também vão ser mais ou menos variadas, tá? Algumas aldeias são organizadas no formato de círculo, como você pode observar aqui nessa imagem, tá? Existindo ou não uma construção central para reuniões. Nessa imagem, por exemplo, a aldeia, né, a habitação da aldeia ali está construída no formato de círculo e ali no centro, aquela região ali, aquela oca, ela é especificamente para as reuniões. Em outras aldeias, existe uma construção comum muito grande, né, que reúne todos e todos acabam vivendo, portanto, em conjunto. Mas como é que a gente sabe essas informações, por exemplo, sobre as habitações, sobre as tribos e as aldeias? Existem duas formas da gente obter essas informações. Uma é através dos conhecimentos antropológicos de pessoas que atualmente ou num passado recente visitam essas tribos indígenas. Outras formas, por exemplo, é essa que a gente vai encontrar nesse slide, quando um aventureiro ou um navegador europeu ele conhece essa forma de organização das sociedades indígenas e compartilha para a gente. Por exemplo, esse cara aqui da imagem que aparece para a gente é um aventureiro alemão chamado Hans Staden, e ele veio duas vezes para o Brasil lá no século XVI. A segunda vez que ele veio para cá, o navio que ele estava naufragou e ele nadou até a costa e chegando na costa ele foi capturado por um grupo de índios tamoio, tá? E ele viveu 10 meses em meio a esses indígenas. E ele produziu posteriormente um livro, né? Quando ele escapou dessa tribo indígena, ele produziu, perdão, um livro, né, publicado na Europa que dizia ali o seguinte, ó: eles as constroem, as habitações, né, as aldeias, de preferência em lugares onde há água e madeira, e também animais e peixes nas proximidades. Quando esgotam uma região, mudam as moradias para outra, ou seja, o seminomadismo. Quando querem construir suas cabanas, um chefe reúne um grupo de cerca de 40 homens e mulheres, tantos quanto puder conseguir. E esses normalmente são seus amigos e parentes. Erguem uma cabana com cerca de 14 pés de altura e, conforme o número de moradores, de até 150 pés de comprimento. Ou seja, essas cabanas elas eram muito grandes e eram construídas através de um esforço coletivo. No interior, não são subdivididas, não tem divisão por paredes. Cada núcleo tem seu próprio fogo, o chefe da cabana recebe um lugar no centro. Interessante, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a cultura indígena. Alguns grupos, né, criaram artefatos extremamente interessantes, como, por exemplo, os artefatos cerâmicos, inventaram a cerâmica. Um exemplo de grupos indígenas que criaram a cerâmica são, por exemplo, ali os Tapajós, que criaram a cerâmica de Santarém. A primeira imagem é um artefato da cerâmica de Santarém, uma tradição da cultura tapajoara. E também a segunda imagem ali, ela traz como exemplo a comunidade indígena das ilhas de Marajó, tá? Que criaram a cerâmica marajoara. Percebam que há diferenças na composição, ok? De uma cerâmica para outra. Isso indica também essa diversidade indígena, né? Essas cerâmicas elas eram usadas para diversas coisas, como, por exemplo, para armazenar a caça, né, carne, para se cozinhar os alimentos, para se higienizar o corpo e também para preparar bebidas e farinhas. O desenvolvimento da cerâmica é muito importante na história para a gente observar o seguinte, que é um dado importante, né, nos estudos arqueológicos, se numa escavação arqueológica se encontra cerâmica, porque indica que aquele grupo que produziu a cerâmica, ele precisa acondicionar alimentos, ou seja, guardar alimentos. E esse processo revela para a gente que havia uma agricultura desenvolvida. Então, quando numa escavação arqueológica, né, de sítios em que eu encontro informações sobre culturas indígenas, eu me deparo, né, com essa cultura material da cerâmica, eu percebo que ali existia um povo que produzia tanto alimento na agricultura, né, que necessitava armazenar esses alimentos justamente na cerâmica. Bem, outra característica cultural indígena muito interessante é a confecção de máscaras, tá? Com cascas de árvore, com a própria cerâmica ou com peles de animais. Cada tribo indígena tem uma característica diferente na confecção dessas máscaras. Exemplos de povos que confeccionavam máscaras, né? São os povos tucano, tá? Ou
bacairi, tá? Também chamado de baicari ou curã, ok? E as máscaras, elas obviamente têm uma função dentro dessa tribo indígena, né? As máscaras tinham função para, por exemplo, função mágica nas caçadas ou até mesmo em rituais religiosos. A pintura corporal também é muito interessante de se observar. É uma constante em praticamente todas as culturas indígenas, né? Cabia às mulheres a preparação das tintas, geralmente de 3 cores: vermelhas, brancas ou pretas. E essas cores, né, elas eram extraídas, essas tintas eram extraídas de sementes de urucum, folhas de crajiru ou também, por exemplo, de jerimum, argila ou carvão. Vale sempre a gente perceber que esses artefatos, desde a cerâmica, né, até as máscaras ou a pintura, ela é carregada de significados. Como, por exemplo, né, num livro sobre os povos do Baixo Oiapoque, tá, na região central do Brasil, a gente percebe, por exemplo, que o formato do desenho, das linhas paralelas, indicam coisas diferentes. Por exemplo, a pintura para homens ou mulheres na celebração da chegada do 10º filho, tá? A pintura própria das mulheres que são jovens e solteiras, ou a pintura para a perna, né? No momento de dança, tá? Pintura para o rosto ou o corpo das pessoas que têm 2 filhos, ou pintura para casamento. Então, para cada significado, né, a gente vai perceber uma pintura corporal diferente. A gente também pode perceber a música e os instrumentos musicais associados à cultura indígena, desde instrumentos criados lá com cascos de tartaruga, com ossos, madeira, e instrumentos criados como, por exemplo, o trocano, tá? Aqui no caso a imagem está aparecendo ali uma flauta, ok? O trocano é esse objeto aqui, um tronco de árvore, oco por dentro, né, com alguns furos, que se batia com cipó para produzir sons. Há também a presença de flautas, né, nessas culturas indígenas, rascadores, né, que virou depois o reco-reco, que a gente observa em algumas músicas da cultura popular brasileira, assobios, maracas, ok? Também a gente vai perceber o famoso chocalho, né? E até mesmo tambores. Dá para a gente perceber claramente o seguinte, que a cultura indígena ligada à música e os instrumentos musicais influenciou e influencia a produção cultural atual. Gente, em relação às crenças, às religiões indígenas, a gente pode dizer que, de maneira geral, eles acreditavam no equilíbrio dos elementos da natureza, como sol, lua, chuva, as plantas, os animais, tá? E acreditavam também que na natureza existiam espíritos que interferiam tanto em fenômenos como as tempestades, as enchentes, até, por exemplo, na vida das pessoas, como as doenças, tá? Então, as doenças e os espíritos, ou melhor, os espíritos, eles influenciavam tanto nos fenômenos naturais quanto nas doenças. E existia, dentro dessa cultura, um líder espiritual que a gente chama de pajé, mas lembrando, né, que dependendo da cultura de cada tribo, vai ter um nome variado. Esse pajé, esse líder religioso, né, é também considerado um mágico e ele atua como curandeiro. Ele conhece o uso das plantas medicinais, né, usa elas para se curar as doenças e realiza ainda rituais religiosos para se comunicar com os espíritos da floresta e também dos ancestrais daquela tribo. Bem, é muito interessante a gente perceber o seguinte, que os tupis, eles acreditavam que existia uma terra sem males, uma espécie de paraíso, mas não paraíso cristão, paraíso indígena, chamado de Ibimarã e Iamã. E eles migravam constantemente, né, porque eram seminômades para encontrar um lugar melhor, mas também para encontrar esse lugar de fartura, de felicidade e de vida eterna. Essa crença, né, dos tupis, que viviam no litoral, ela aumentou bastante após a chegada dos portugueses. Isso porque, obviamente, os indígenas começaram a viver situações mais ameaçadoras, mais violentas, a fartura começou a diminuir, a felicidade se tornou cada vez mais difícil, né? E diante disso, esses indígenas, né, os tupis, eles passaram a imaginar esse paraíso e buscar com mais afinco, com mais vontade. E, obviamente, eles acreditavam que esse paraíso, né, estaria bem, mas bem distante mesmo dos colonizadores.
Para a gente encerrar, então, a gente pode falar em relação à guerra. A guerra, ela fazia parte da cultura indígena e é importante a gente perceber isso. Era importante, né, a guerra ela era praticada justamente para que os indígenas pudessem se identificar entre grupos, para serem pertencentes de algum grupo. Entretanto, elas não eram provocadas apenas por disputas materiais, né, de objetos ou de terras, mas muitas vezes elas eram motivadas por vingança, tá? Vingança de grupos de conflitos anteriores. E por serem motivadas, né, por conflitos anteriores, acabava, no caso, existindo uma rivalidade entre tribos indígenas, né, uma rivalidade de muito tempo. Outro assunto importante e interessante da gente analisar em relação às guerras é que os capturados durante uma guerra, eles eram tratados, né, posteriormente como prisioneiros. E algumas tribos, né, como por exemplo Tamoios, Tupinambá, eles costumavam, no caso, criar esse prisioneiro, né, dentro da tribo indígena ali, da aldeia, né, durante alguns meses, né, e posteriormente essas pessoas elas eram mortas e a carne desses indivíduos era servida a alguns membros da tribo, tá? Esse ritual de comer a carne, ele não é um canibalismo, porque as pessoas não se alimentavam daquela carne, mas é um ritual antropofágico. O comer a carne tinha um significado, né? As pessoas acreditavam, dentro desses grupos indígenas, que ao comer a carne de alguém, você acabava assimilando as virtudes dessa pessoa. Então, se era uma pessoa ágil, se era uma pessoa com coragem, ao devorar a carne, né? Eles acabavam assimilando essas características culturais também. Mas esse assunto eu vou discutir mais com vocês na nossa aula presencial, à distância, mas presencial, na semana que vem. Combinado? Então, na semana que vem a gente vai discutir justamente os rituais de antropofagia, ok? Juntamente com o vídeo sobre o ritual da formiga tucandeira, que eu tinha anunciado no vídeo anterior, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar historicamente esses eventos, né? A partir da semana que vem, com as aulas presenciais. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se tiverem dúvidas, é só me mandar, tá? E não esqueça de fazer aquela atividade. Beleza? Até mais!